Vamos agora de entrevista. Isso mesmo, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o secretário de Educação de Macaúbas, o João Luiz e popular Rei. Também o Major Lemos, da 4ª CIPM aí, que abrange aí Macaúbas, Boquira, Oliveira dos Brejios e Ibipitanga. Está aqui presente em nosso estúdio porque a gente vai falar de um assunto aí que está deixando também a população macaubense, não só aqui de Macaúbas, acho que da Bahia, do Brasil todo, amedrontada, que esses casos de massacre que ocorreu aí em Osasco, em Blumenau, de Santa Catarina, e com isso desencadeou informações que na maioria das vezes é fake news, informações que não têm fundo de verdade, que às vezes deixa a população aí toda amedrontada. Então, nada melhor do que a gente convocar aqui o Rei, o secretário de Educação, e o Major Lemos. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, boa tarde para vocês. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde, senhores ouvintes da Macaúbas FM. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ana Clara, Major Lemos. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nos microfones da Macaúbas FM para a gente estar esclarecendo para a sociedade macaubense, dando realmente as informações que são necessárias para que a gente possa estar promovendo aí a cultura da paz nas escolas, na sociedade, enfim. Agradeço já de antemão ao convite da Macaúbas FM 103,9. Certo, nós que agradecemos aí você estar aqui também para esclarecer para toda a população. Vou até começar aqui agora com o Rei, depois eu vou passar a pergunta também para o Major. Ô Rei, sobre esses casos que vem acontecendo no Brasil, a Secretaria de Educação já está alinhando alguma medida de proteção nas escolas aí da cidade? Que a gente sabe que o governo, na minha opinião, né, particular, acho que o governo deveria investir mais também na segurança escolar. Isso, a gente foi surpreendido, né, ontem e anteontem com alguns casos sendo propagados aí nas escolas. Muitos diretores e profissionais da educação entraram em contato com a gente, da preocupação não só desses profissionais, como também de todos os familiares, né, que é um caso de se preocupar realmente o que vem acontecendo, não só a nível de estado da Bahia, a gente teve recentemente em Barreiras um caso semelhante, mas também lá em Santa Catarina, São Paulo, Goiânia, enfim. Isso vem ocorrendo no Brasil, e isso não era uma cultura nossa, não era comum isso dentro da sociedade brasileira. A gente via sempre, era comum esses casos nos Estados Unidos, né? Mas isso começou a ocorrer aqui no nosso país e, consequentemente, nos causa uma preocupação, né? Nos causa uma preocupação porque a gente tem uma sociedade doente, né? Uma sociedade onde surge esse tipo de caso, com certeza vai causar um pânico, não só dos profissionais da educação, mas também nos pais, nos alunos. E, diante de toda essa situação, hoje nós já começamos a tomar algumas providências, né? Ontem ainda eu liguei para o Major Lemos para saber dele e confirmar com ele se havia algum caso concreto evidenciado com relação a algo, ou notícia, ou algo concreto de invasão, se algo desse tipo. A gente já tomou uma providência que estamos oficializando hoje para a Polícia Civil do Estado da Bahia e estaremos abrindo amanhã cedo um boletim de ocorrência. Vamos fazer também um encaminhamento para o Ministério Público relatando os fatos, o que tem ocorrido, porque isso realmente causou em algumas escolas ontem um pânico, um desespero das famílias, e com razão, né? Porque todo pai, toda mãe, todo cidadão, ele vai realmente ficar preocupado com um tipo de notícia dessa. Então, a gente tomou essas providências. Hoje, tivemos uma live com todos os diretores, vice-diretores e coordenadores para passar algumas orientações que a gente deve estar tomando a partir de agora. A gente sabe, como eu conversei com o Major Lemos, os casos ainda estão sendo tratados como fake news, mas nós deveremos ficar atentos, né, porque a gente não pode se descuidar e diante de tanta notícia, a gente tem que se alertar no sentido de estar observando alguns comportamentos nas unidades escolares. Então, hoje
tive essa live com os diretores, passei toda a orientação e alguns protocolos que nós vamos estar tomando a partir de agora nas escolas, a fim de dar uma maior segurança. A gente sabe que é um problema psicopático, né? A questão da psicopatia, a gente sabe que é um problema de fake news, mas a gente não pode se descuidar, porque a sociedade está sujeita a esse tipo de situação em qualquer instituição, não só nas escolas. A gente, na nossa casa, pode entrar um maluco lá, querer assassinar, roubar, estrupar. A gente, dentro de uma igreja, pode entrar uma pessoa. Então, enfim, em qualquer local, a gente está sujeito a esse tipo de situação. O que a gente tem que ter é medidas educativas, principalmente nós que somos da educação, temos que cultivar essa cultura da paz, da reflexão, orientando as famílias, os profissionais da educação, nas questões comportamentais. Essa questão de massacre, ela sempre, aí eu tive lendo, 95% a 90% dos casos são ocorridos com alunos ou ex-alunos de escola, né? A maioria, é difícil você ver casos de pessoas estranhas à escola, que nunca teve um contato, tá invadindo a escola para fazer qualquer tipo de massacre. Geralmente por essas adolescentes ou pessoas terem sofrido bullying, sofrido algum tipo de violência na escola, e ele voltar a retornar para esse tipo de situação. Então, o que a gente orienta é esse comportamento, a cultura na escola da prevenção dos tipos de violência. Não só esse tipo de violência física, mas outros tipos de violências que a gente sabe que ocorre dentro da sociedade e, consequentemente, dentro das escolas. Certo. Algo muito frequente, né? Principalmente aquela violência psicológica, aquele bullying na escola, traz muitas consequências futuramente. Mas me diga, como os professores estão com essa situação? Alguns com receio de ir dar aula, ou é mais pela parte mesmo dos alunos? Como é que está funcionando? Todos nós ficamos com receio, né? Todo profissional, eu costumo dizer que os professores, eles têm uma preocupação, a maioria são pais, são mães, e geralmente, é isso que a gente quer tranquilizar as famílias, que os professores têm aquela preocupação de cuidar dessas crianças até mais do que os próprios filhos, né? A gente tem essa missão como professor. Nós, profissionais da educação, temos esse dever, assim como a Polícia Militar faz um ótimo trabalho de se entregar, de estar à frente no combate, no embate, dando muitas vezes sua vida, nós também temos essa preocupação e isso causa realmente essa preocupação. Mas é aquilo que a gente falou. Se nós, poder público, agentes públicos, nos entregar a esse tipo de situações, geralmente como está ocorrendo aqui, a gente sabe que os fatos são fatos de fake news, mas que nós não podemos nos descuidar e temos que nos atentar, nos entregar, nos isolarmos, parar as escolas por conta disso, a gente está dando potencialidade a uma situação negativa que não pode ser dada. Ao contrário, a gente tem que fazer o contrário, tentar criar as condições de segurança, né, nas escolas e agir para que a normalidade prevaleça. Porque o que é que deve prevalecer? A normalidade, né? A gente não pode deixar casos excepcionais ditarem o regramento social. Então, é isso que a gente tem se preocupado e buscado fazer. Que não dar margem a esses aí acontecimentos que eu citei aqui, a maioria é fake news. A gente vai falar agora com o Major também sobre essa questão aí. Ter cuidado. Você falou tudo aí, ter o cuidado, mas claro aí, também não vai deixar o braço a torcer, né, para esse tipo de sociopatas aí, que geralmente são pessoas que têm algum distúrbio aí, e vêm fazendo essas criminalidades. Major, agora eu pergunto para o senhor, em relação às mensagens de ameaças a massacres que vêm circulando em redes sociais nos últimos dias, a população, tanto de Macaúbas quanto da região, deve se preocupar? A gente tem que primeiro diferenciar preocupação de pânico, né? Sim. As pessoas se preocuparem é algo normal. Eu sou pai de 2 meninos menores, um adolescente e uma criança, e eu me preocupo com a segurança deles toda vez que eles saem de minha casa. Então, eu acho que é inerente aos pais, é inerente ao pessoal das escolas que se abdicam para cuidar dos filhos dos outros, a preocupação com as crianças, com os adolescentes que ali estão.
Mas isso não quer dizer que nós devemos elevar esse nível de preocupação ao nível de pânico, entendeu? As mensagens existem, nós trabalhamos como se elas fossem, apesar de não termos indícios delas serem verdadeiras, mas trabalhamos como se elas fossem verdadeiras, porque é um lema da polícia, né? Sim. Treinamento difícil, combate fácil. Então, nós sempre trabalhamos pensando na pior hipótese possível para que a gente possa estar preparado para tudo. Mas a gente não crê, hoje em dia, que haja, porque não houve confirmação nenhuma, que haja veracidade desse tipo de informações. Inclusive, ontem à tarde foi preso pela Polícia Federal em Vitória da Conquista um cidadão que estava disseminando esse tipo de notícias nas redes sociais, inclusive com notícias inerentes à região de Conquista, à região do Paramirim, à região oeste como um todo. E através dessa primeira prisão deve-se fazer um levantamento de outras. Não só a Polícia Militar, como todos os órgãos de segurança pública, seja ele a nível estadual como a nível nacional, eles estão empenhados nisso. Nesse tipo, não, nós, da Polícia Militar, no policiamento ostensivo, Polícia Civil, Polícia Federal, na parte investigativa. E vamos chegar aos autores dessa disseminação, dessas fake news ou dessas ameaças, nós ainda tratamos como uma ameaça, dessas ameaças que estão acontecendo nas instituições escolares. Senhor Major, o que a Polícia Militar vem fazendo para garantir a segurança dos estudantes em Macaúbas e aqui na região? Nós voltamos nosso policiamento prioritariamente nesses últimos dias para a ronda escolar. Tanto em Macaúbas como em Buquira, em Bipitanga e Oliveira dos Brejinhos, que é a minha área de responsabilidade. E assim como eu estou fazendo, existe uma orientação para que seja feito em todas as unidades da Polícia Militar da Bahia. A gente possui aqui uma guarnição de policiamento especial tático operacional, que é o PET, que trabalha nas 4 municípios. Ontem ela esteve prioritariamente em Buquira, hoje ela já se encontra em Macaúbas, e nós estamos sempre intensificando o policiamento, tanto com os policiais que estão de serviço, como utilizando do suporte que o Comando Regional nos dá de hora extra, para que a gente possa intensificar com policiais que estão na folga, mas como estão na folga, eles só trabalham percebendo essa hora extra que nos foi dada pelo nosso Comando Regional, para que a gente possa fazer o melhor policiamento possível e garantir a segurança de todas as crianças e adolescentes e também do corpo de professores, de funcionários das escolas que ali estão trabalhando, que a gente diz, né? As pessoas estão nas escolas a trabalho, elas estão trabalhando para melhor dar educação aos nossos filhos. E a gente não pode deixar que nada perturbe ou atrapalhe esse trabalho deles. Certo. Rei, vou fazer uma pergunta agora direcionada aí a você. Muita gente, né, vem falando aí após o governo federal, a Receita Federal disponibilizar aí 150 milhões de reais para investimento aí na segurança das escolas. O governo aí já, inclusive, foi aprovado para esse valor aí de 150 milhões. Se estiver errado, você me corrija. Muita gente, depois disso, vem falando sobre possíveis medidas de segurança nas unidades escolares, como detector de metal, cercas e muros das unidades ou guarda armado. Existe possibilidade dessas medidas serem aprovadas e caso o município de Macaúbas também aderir? Realmente são medidas interessantes, cabíveis de serem implantadas, é claro, com a ajuda do governo federal, governo estadual e governo municipal, se interagindo na promoção dessa segurança, mas é muito importante a gente alertar a sociedade que você citou aí algumas medidas de segurança, barreiras físicas, que é muito importante a gente ter essas barreiras de contenção, de uma primeira contenção. Mas se a gente for observar e fizer uma pequena análise, qual é o ambiente fisicamente mais seguro hoje que a gente tem e às vezes não é impedido de ser rompido? Por exemplo, bancos, né? Banco tem um esquema de segurança, portas giratórias, e mesmo assim eles são invadidos. Atacados. A gente não pode entender esse tipo de segurança apenas com a parte estrutural física. Eu acho que o trabalho, nós que somos educadores, o trabalho educativo, ele é, acima de tudo, a questão mais importante de se atentar para ver essas condicionantes, no caso específico aqui das escolas.
que seria o quê? A gente está atento nas escolas com a questão comportamental dos alunos, a questão das violências, do bullying praticado nas escolas, ver comportamento diferenciado desses alunos, medidas de segurança na questão das entradas, orientando os porteiros escolares, os funcionários escolares, para adentrarem a essas unidades escolares. A gente criar um regramento, um protocolo, inclusive hoje eu disponibilizei para a minha rede de educação uma portaria e um protocolo, uma cartilha que foi desenvolvida pelo o Estado, a SEDUC de Goiás, que a gente pode servir como referência e está construindo coletivamente aí com as unidades escolares, mas acima da barreira física, eu acho que a gente tem que movimentar projetos educacionais da cultura da paz, de identificação desses problemas. A família está participando, entender qual o comportamento dessas crianças. É comum a gente ouvir relatos de crianças até 2 horas da manhã, 3 horas dentro da internet, com celular, as famílias saberem o que é que essas crianças estão acessando, qual rede social ela está acessando, se é uma rede que promove esse tipo de violência. Quer dizer, esse policiamento não é o policiamento ostensivo da polícia militar, não. A polícia militar, humanamente, é impossível estar em todas as escolas do município e da Bahia. Humanamente seria impossível, porque tem outras demandas. Então, cada instituição tem que agir dentro dos seus limites com ações desse tipo, porque a polícia ela é o final. Antes a gente tem que ter esse trabalho educativo, né? Os pais estarem entendendo se essas crianças têm jogos que pregam esse tipo de violência. É comum. A gente que está na educação, a gente vê alunos que têm jogos. Então, esse policiamento deve ser feito inicialmente pelos pais, nas suas residências, observando o comportamento dessas crianças, abrir suas mochilas na hora de ir para casa, abrir na hora da volta, quem são os colegas do meu filho, qual o tipo de comportamento, ele costuma passar a madrugada acordado, ver algum indício de uso de droga. Então, esse trabalho inicial, esse trabalho tem que ser feito pelas famílias. Consequentemente, nós, profissionais da educação, temos que estar lá na escola atentos a esse comportamento violento, comportamento tido fora do normal, entre aspas, aqui, né? O conceito de normalidade que a gente precisa estar vendo, e fazer essas observações, né? E aliado a isso, o que já é preconizado pela legislação educacional, é fazer projetos integrais da prática da paz, da questão da tolerância, que é o que a nossa sociedade está precisando, né? A gente saber ouvir o outro, o respeito ao outro. É esse tipo de situação que eu acho que a escola pode começar a criar esse tipo de barreira, né? Porque eu vejo, por exemplo, lá em Santa Catarina, existia muro, existia portão, existia segurança, o cara foi e pulou o muro. Quer dizer, não é a barreira física apenas que vai promover essa segurança. Essa segurança vai ser promovida com as barreiras físicas, aliado com um trabalho educativo de conscientização das famílias, das escolas, dos alunos, a formação cidadã desse aluno, o respeito. É esse tipo de situação que a gente hoje discutiu numa live que nós tivemos com mais de 60 diretores, vice-diretores e coordenadores, e estamos já vendo ações no intuito de promover projetos interdisciplinares com a disciplina do currículo para esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de ação que nós precisamos fazer, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, a escola é o reflexo da sociedade. E se a gente tem uma sociedade violenta, uma sociedade que tem esse tipo de cultura, isso se respinga nas escolas, numa fila de banco, qualquer órgão público, né? Sim, aquela parte que você falou bem aí de conscientização de casa também, que a escola faz a parte dela, mas acho que em casa os pais podem ali fazer a parte, dar aquela vistoria, ver em que sofreu. Você já se perguntou, será em que meu filho está fazendo ali naquele quarto? Será que ele está conversando com alguém que ele conhece ou não? Ainda mais esses jogos de hoje. Tá sendo usados jogos muito online. Hoje a gente tem lá, esses dias eu vi minha filha, tem 8 anos,
E eu tentando a participação de jogo interativo. A pessoa lá em Barreiras, outra em Salvador, ela aqui jogando. A gente tem que ter acesso a esse tipo de jogo, acesso ao celular dos nossos filhos, saber com quem eles estão conversando, com o que é que fazem, porque geralmente, nos casos de violência, de massacre escolar, justamente surge desses casos. De casos que, às vezes, até entre aquele grupo, eles lançam os desafios, mexem com o psicológico. A gente tem hoje lá na secretaria uma psicóloga que a gente está fazendo esse trabalho, né? Com a rede não só da secretaria, mas a rede de saúde. A gente tem o CAESP que faz o atendimento educacional especializado e a gente tem promovido esse tipo de ação. É bem presente, né, essa questão onde a gente vem percebendo cada vez mais que o uso da internet, o uso desses aplicativos, criou entre a família, entre o parentesco, uma barreira e um espaço muito grande, onde a maior parte dos problemas vem sendo ocasionados por redes sociais. A depressão, a ansiedade, o afastamento, os traumas, aquela confusão, né, psicológica, onde é um espaço onde o filho não conversa mais com a mãe, onde a mãe fala, meu filho tá ali quietinho, eu vou deixar lá, tá lá no celular, deixa lá, eu vou fazer minhas coisas, eu tenho muita correria, eu tô com uma correria aqui, então deixa lá quietinho. Mas a sociedade em si vem trazendo um grito, um surto de pede socorro, aproxima, porque hoje o mundo precisa de pessoas próximas e dessa ligação. A maior parte dos problemas, de fato, vem acontecendo por esse espaço onde ninguém conversa mais com ninguém, onde é tudo um celular, um aplicativo, um jogo ou um site de conversas onde você está conversando com uma pessoa que você nunca viu nem imagina, não sabe quem é, mas não conversa com quem está em casa. E assim, é igual você trouxe aqui, Rei, essa questão dos pais acompanharem o que os seus filhos carregam em bolsa, com quem anda, com quem conversa, onde vai. A gente até abordou na entrevista aqui anterior essa questão do álcool também. O que também gera, né, o uso do álcool faz com que a pessoa tenha atitudes descontroláveis, trazendo várias outras situações. Então, assim, é importante também a escola, esses órgãos, trazer palestras, acompanhamento com psicólogo, até porque, já que em casa não está tendo muito essa conversa, é interessante que na escola, de alguma forma, traga esse assunto. Às vezes a gente não presta atenção, mas de alguma forma parece que quando você está no ambiente, o ser humano tem o poder de captar algo. O adolescente, por si só, é uma forma difícil de você explicar ou fazer com que ele entenda a realidade da vida. Mas nada é impossível, né? Pois é. Tem um pessoal participando aqui com a gente, né, no Instagram. A Néia que fala, tantos pais exemplares e os filhos não seguem os mesmos princípios. Diz aqui também. Outro fala que o mundo está mudado. A galera toda participando aqui, fala de palestras, né, de psicólogos em escolas, também que é fundamental ter essas palestras. Outros dizem que esses casos estão desencadeando psicopatia em outras pessoas. Aquilo que eu falei aqui em off, acho com vocês, que também a mídia, ela acaba meio que, por causa de procura de like, também divulgando muito, dando muito palco para esse tipo de situação e acaba desencadeando também. Estudos já comprovou isso, tem estudos já feitos que comprova isso. Tanto é que algumas emissoras como o Estadão, a Globo, deu o pontapé inicial e outras que vão até parar de divulgar mais notícias relacionadas a isso. Não vai passar mais dados, não vão divulgar imagens nem foto, só a informação. Porque diz que isso é um crédito para eles e vão tirar. Isso trazido pela Rede Globo, esses canais de comunicação que você citou aqui, eu trago aqui a fala de um saudoso professor macaubense, talvez um dos maiores professores de Macau, o professor Ático. Eu me lembro de uma certa feita, ele dizendo, você quer combater a droga, deixe de potencializar ela falando dela, para não causar a vontade da pessoa querer experimentar e entender sobre ela. Então, se a gente potencializar esses casos, principalmente as fake news, né? A gente deve orientar
que é o que a gente deve fazer, orientar como se fazer, como prevenir, se atentar, policiar nesse sentido, mas a gente ficar potencializando essas fake news, a gente só vai desencadear isso que você falou, essa psicopatia social, que às vezes, como o Major Lemos colocou aqui no início, a gente tem que diferenciar da preocupação com o pânico. O pânico vai gerar o caos social. E é tudo que a gente não quer. Então, é muito importante a gente estar fazendo isso. É claro, as palestras. Isso eu tenho certeza. A própria Polícia Militar tem sido parceira nossa, até com o PROERD, né, um programa do governo do Estado, da 4ª Companhia aqui, que a gente já implementou nas escolas. Ela vem acontecendo de muito tempo aqui em Macaúbas e que tem surtido grandes efeitos. O ano passado foram mais de 400 alunos, né? Tanto na zona urbana como na zona rural. Isso. Que nós fizemos, que tem todo um suporte da Polícia Militar, a qual aqui eu quero agradecer em público, o Major Lemos, por tão brilhante trabalho, essa parceria de orientação, né, gente? Que deve existir. Então, eu acho que a principal ação que nós devemos ter é justamente esse trabalho orientativo. Orientar as famílias, tranquilizar com relação ao pânico, dizer que nós não estamos isentos, a gente não está dizendo aqui que não podemos ter um potencial caso de uma violência causada por um psicopata. Isso é imprevisível dentro de qualquer sociedade. Mas o que é que a gente tem que dizer e falar para a sociedade? Que a sociedade ela tem que viver. A gente tem que ensinar. Pense com esses casos de ontem, a gente suspende aula. Quer dizer, todo caso de violência que surgir, a gente vai parar as instituições? Não podemos. Não. Pelo contrário, se a escola é o espaço de educar, de informar, é lá que nós temos que transformar socialmente a sociedade, explicando, informando, porque o espaço de informação é na escola. Então, ela fechada, ela não vai poder informar o cidadão bem. Então, é lá que a gente tem que informar e formar cidadão. Agora, Com certeza. E eu volto aqui, para mim, o que é primordial, né? Que é o uso da família, né? O apoio da família para esses adolescentes. Eu sempre digo que ninguém ocupa o lugar de ninguém. Ele ocupa o lugar vazio. Então, se a família não faz o acompanhamento desse adolescente, não faz o acompanhamento dessa criança, alguém vai acabar fazendo. Alguém vai acabar orientando. Seja um jogo de celular, seja um contato que ele tenha na internet, ou seja um próprio colega, ou até alguém cooptando para o mundo das drogas ali na frente de uma escola, de um bar, de outro local. Então, é muito importante que os pais retomem essa parte da orientação aos seus filhos. A gente sabe que hoje a correria da vida é difícil. A forma como a família ela é montada hoje em dia dificulta cada vez mais que você acompanhe os seus filhos no dia a dia. Mas um município como Macaúbas, um município que você tem uma qualidade de vida boa, uma excelente qualidade de vida, na verdade, diferente de cidades grandes, cidades maiores, onde realmente os pais praticamente não veem os filhos. Quando os veem, é só os finais de semana. Eu sou natural de Salvador e eu tenho colegas meus que eles falam que eles saem para trabalhar, o filho está dormindo para ir para a escola e quando eles voltam, o filho está dormindo ainda. De novo, para poder no outro dia, pela manhã, acordar e ir para a escola. Ele tem que sair para trabalhar antes do filho acordar e quando retorna, o menino já está dormindo novamente. Então, ele só tem um contato com o filho nos finais de semana. Tanto a mãe como o pai. Normalmente, os filhos são criados por secretárias do lar, né? E nós temos que tentar retomar isso. Porque a gente percebe muito essa nova geração. São problemas que, normalmente, nas nossas gerações, nas gerações anteriores, isso não ocorria. E nessa nova geração, ela ocorre muito. A informação hoje, ela é divulgada muito rápido. Antigamente, para você saber de um massacre que aconteceu nos Estados Unidos, você ia saber 1, 2 meses depois, quando sabia. A maioria dos fatos você nem sabia que acontecia. Verdade. Hoje, você praticamente está sabendo a notícia ao vivo. O fato está acontecendo e você já está sabendo. Tempo real, o que está acontecendo. Então, se a gente não acompanhar esse tipo e filtrar esse tipo de informação para nossas crianças, para nossos adolescentes, a gente acaba dando margem para que outras pessoas orientem, para que outros meios orientem. É um ditado mais antigo do mundo. Minha avó falava isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, esse ditado aí se não tiver ninguém ocupando a mente da criança, orientando ela, alguém vai ocupar e alguém vai fazer sua oficina ali.
E acaba ali, né? Eu acho que está mais presente. Procurar estar mais presente ali com a criança. O que dá para sentir também a falta na nossa sociedade é a questão de eventos culturais. Sim. Hoje, a gente tem muito evento de festa, mas festa você leva a focos ruins, né? Festa normalmente é bebida e outros fatores. E eu vejo muita necessidade em aproximar as pessoas desses fatos culturais, porque a cultura, pelo menos hoje, a nossa cultura é bebida, é cachaça. Não tem jeito. Você acorda, vamos sair, vamos qual é o bar? Pois é, ainda mais no interior, todo interior é desse jeito. Desse jeito. Qual é o bar? Tipo, a gente não tem uma outra cultura, a gente Sim. não tem uma outra visão, uma mente aberta de que na vida existem outros fatores para você agregar na sua vida. Então, assim, os adolescentes, além desse turbilhão de informações que chega muito rápido, a influência aos olhos dela só chega aquilo que a gente fala, nossa, como o mundo está de uma forma terrível, né? Você citou algo interessante. Eu nunca tinha pensado nesse detalhe, mas acho que se investisse um pouco mais ali em eventos infantil, para a criançada ter um costume ali no final de semana, vou ali ver um palhaço, cultura. com as brincadeiras, vou ali ouvir uma música infantil, com artista que canta música infantil. Olha pra você ver, a gente não vê mais circo aqui na cidade. Teatro, tem o espaço para o circo, que eu sei, eu já trabalhei em circo, e eu sei que o circo, quando vem para Marcos, tem dificuldade de instalar aqui, não tem espaço para instalar, não tem uma área para eles colocar. Então eles têm essa dificuldade, por isso que não vem mais. Antigamente vinha parque, vinha circo. Mas voltando ao nosso assunto, vou fazer uma pergunta agora direcionada ao Major. Major, em relação às mensagens que circulam, existe algum trabalho sendo feito para descobrir quem são os autores? Porque hoje tem a tecnologia, né? Hoje a polícia, acho que a civil, a pessoal do Centro de Inteligência, consegue identificar algumas ações de origens de fake news. O que você pode falar sobre essas mensagens que estão circulando em grupo e deixar as pessoas amedrontadas? Não, com certeza a Secretaria de Segurança Pública, através de seu núcleo de inteligência, já está fazendo suas investigações devidas para chegar não só aos autores, como aquelas pessoas que inicialmente disseminam, né? Tem pessoas que disseminam por pânico mesmo, mas tem pessoas que disseminam por maldade para poder elevar esse pânico. E com certeza a Secretaria de Segurança Pública, no seu núcleo de inteligência, já está fazendo as devidas investigações, tão bem como a nossa Polícia Civil, né? A nossa co-irmã também, já deve estar trabalhando. E existe também o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do seu canal oficial, ele criou um canal para denúncias dessa natureza, de ameaças em escolas, que é o canal Escola Segura, que está no site oficial do governo. Qualquer pessoa pode ir lá, a denúncia ela é feita de forma anônima, e através dessa denúncia, a Polícia Federal ela começa a investigar as situações que estão ocorrendo nessa área. Então, a área de inteligência de todos os órgãos de segurança pública, elas trabalham em conjunto para que se chegue aos autores. Como eu falei mais cedo, ontem à tarde, um desses autores foi preso em Vitória da Conquista, através desse serviço de inteligência. Mas nós sabemos que não tem só uma pessoa. São vários autores, várias pessoas que estão se aproveitando disso para disseminar o pânico. E, com certeza, nós conseguiremos, se não na sua totalidade, mas na grande maioria, a gente vai conseguir identificar e fazer com que a lei seja cumprida. Ou seja, para quem acha que a internet é uma terra sem lei, não é mais. A internet nunca foi uma Nunca terra sem foi. lei. Ou seja, tem o Centro de Inteligência que pode estar de olho, já deve estar de olho, porque eles não param, eles estão verificando, ver se acha aí quem é o autor, quem dissemina. Fake news é crime. A gente sabe de já vale citar. Se você recebe uma informação fake news, inclusive deve ser a próxima pergunta que a Ana Clara deve fazer aqui agora para o Major, pode até fazer, Ana Clara. É isso mesmo. Inclusive, né, mais cedo, eu estou até vivendo uma situação parecida que eu estudo. Está tendo esse pânico na minha sala, onde os alunos não estão com medo de ir, as meninas estão aterrorizadas. E, assim, saiu muitas fotos, inclusive eu até relatei em uma, que era claramente um fake news, porém acabou saindo outra, até uma notícia meio quente, né, que eu até cheguei a relatar aqui em off, onde eu perguntei, teve alguma situação em Bipitanga e tal, porque tinha saído a conversa
que em Bipitanga tinha achado um aluno com um facão e tal, e tal, e tal. Então, assim, é uma situação onde a gente fica perdido. Será que é? Será que não é um fake news? E se eu cair e tal, como é que eu vou fazer para acreditar ou não? E a pergunta, de fato, seria sobre a fake news. O que a população deve fazer para não cair em informações falsas? A primeira coisa é procurar informações dos órgãos oficiais, né? Fontes seguras, né? Se você tem informação relativa à segurança, procura a Polícia Militar, procura a Polícia Civil, se for relativa à educação, a Secretaria de Educação, se for algum órgão específico, procure aquele órgão específico e só dissemine a informação depois que você garantir a veracidade da mesma. Porque o que acontece também muito é isso, no pânico, no avô de querer disseminar as informações, até não de forma maldosa, mas de forma a prevenir amigos, a prevenir parentes, para que não façam isso com seus filhos. As pessoas não procuram se atentar a ver a veracidade da informação e já vão disseminando a mesma, principalmente em grupos de WhatsApp. Você dissemina eu digo isso para todo mundo, qualquer informação que é disseminada no grupo de WhatsApp, ela demora menos de 1 minuto para chegar no Japão. Porque você disseminou no grupo, mas o grupo é um grupo de amigos da seguro. Não existe segurança nenhuma em grupo de WhatsApp. Porque alguém dali vai passar para outra pessoa, que vai passar para outra, que vai passar para outra. E você só precisa de 1 minuto para estar rodando a rede mundial de computadores, né? Um amigo de um amigo, vai de outro amigo de outro amigo. Então, o que eu sempre oriento é isso. Procure verificar primeiro a informação antes de disseminá-la. Depois que você verificou, percebeu a veracidade da informação, aí você pode disseminar a informação à vontade. Ou seja, se você recebe, eu mesmo sou assim, eu recebo um texto, uma notícia que eu vejo, eu não vou ler para o impulso e nem vou postar nada. Eu vou verificar a informação, geralmente quando é coisa cabe a polícia responder, eu já envio para a polícia, já vi para a equipe do comandante aqui, do major, já envio e falo, isso daqui é verdade? Tem fundo isso aqui? Não, eles respondem. Vocês também podem enviar. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui no Macalbos FM, que eu ver a mensagem de vocês, eu vou verificar para vocês e saber se essa notícia de fato é verdadeira ou não. E a Polícia Militar também tem um setor onde você pode estar procurando, mandando mensagem, né, à população, tirar as dúvidas. Nós temos um disque de denúncia, que é o WhatsApp, que qualquer pessoa pode entrar em contato conosco 24 horas por dia. Se não quiser ligar, pode mandar uma mensagem, pode mandar um texto, uma foto, um vídeo, que nós vamos estar ali orientando a todo e qualquer cidadão. Nosso número é 77 99974 4271. Major e Rei, vou fazer uma pergunta a vocês aqui, na verdade, para vocês só talvez tranquilizar mais a população. Qual o recado, tanto que a Polícia Militar pode deixar para a população de toda a região que nos escuta nesse exato momento, em especial os pais, que, claro, estão ali preocupados em levar seu filho para a escola, mandar seu filho para a escola. Qual o recado você pode deixar para toda essa galera, para todo o povo que acompanha a Macaúbas FM nesse exato momento? Não, o que eu posso dizer é que, conforme as orientações, né, do nosso comandante regional, o Coronel Marcelo, o nosso comandante geral, o Coronel Coutinho, nós estamos empreendendo esforços diuturnamente para garantir a segurança de todo o corpo discente, todo o corpo docente das unidades escolares da nossa área. Nós estamos reforçando o policiamento para que todos possam ir de forma tranquila, tanto os alunos para tenham suas aulas e possam adquirir seus conhecimentos lá na escola, como para aquelas pessoas que irão trabalhar também nas unidades escolares, que eles também fazem parte desse grupo, né, que devido às ameaças estavam supostamente sofrendo risco. Nós intensificamos o policiamento e trabalhamos sempre para isso junto com a nossa irmã, nossa co-irmã, nossa parceira, que é a Polícia Civil, Dr. Clemilton, que trabalha na parte investigativa. Eu faço mais o policiamento ostensivo. Eles também não tá limitando seus esforços para que possa descobrir a disseminação dessas notícias, dessas ameaças, para que a gente possa cessar com isso o mais rápido possível e voltar à nossa normalidade aqui na região. A gente pode levar a mensagem aqui da Secretaria de Educação, juntamente com a Polícia Militar, de tranquilizar as famílias e dizer que a gente tem que confiar confiar nos órgãos de segurança pública do Estado,
do município, no caso aqui da pessoa do Major Lemos, a 4ª Companhia. Eu acho que a gente deve continuar com o olhar atento a qualquer situação estranha, dizer que nós da Secretaria Municipal de Educação estaremos atentos, vamos criar uma série de protocolos para que sejam tomadas medidas de uma maior segurança e de atenção nas escolas. Hoje mesmo nós já começamos a discutir esses protocolos para estar tentando aí minimizar esse pânico, né, ocasionado por essas notícias aí que saíram nos últimos dias, essas supostas fake news. Então a gente leva à sociedade uma fala de tranquilidade, devemos nos informar dos órgãos, como foi citado aqui, confiáveis, ouçam a Macaúbas FM, né, para colher as informações verídicas, não acreditar em qualquer notícia que saia por aí. É importante que a gente tenha essa consciência de saber qual notícia é verdadeira, saber a fonte onde surgiu e dizer que a gente está atento. Não estamos livres, nunca não estaremos livres, mas devemos ficar atentos, trazer essa tranquilidade e fazer aquele papel que é o papel social que todos os órgãos municipais e estaduais devem estar fazendo. O serviço público municipal está funcionando lá na ponta. Então a gente traz essa fala de segurança, dizendo que é muito importante que as famílias também façam parte dessa rede de cooperação, né? Escola, famílias, órgãos de segurança pública, com o intuito de promover essa cultura aí da paz, essa cultura de buscar a interação entre as pessoas, com diálogo, com conversas, né? Sempre tentando sanar qualquer tipo de violência que possa eventualmente estar surgindo. Sim. Antes da gente finalizar, porque tem a participação do pessoal aqui também, tem um público perguntando. Vou começar com a do WhatsApp, que eu recebi aqui da Maria Esther. Boa tarde, Felipe e Ana Clara. Tudo bem? Eu tenho um netinho de 6 anos que já estuda. Estou muito preocupada. Quero saber do Major. Qual conselho ele pode me dar? Mais uma pessoa aí preocupada em levar o filho à escola. Como é o nome da ouvinte? Maria Esther. Maria Esther, eu tenho um filho de 9 anos e ele foi para a escola hoje. Como o Rei bem falou aqui, nós temos que confiar nos órgãos, nas autoridades públicas, né? Tanto na escola, como na PM, como em todos os órgãos que trabalham em prol da sociedade. Preocupação não é pânico. Se preocupar com o neto da senhora, a senhora tem que se preocupar. Eu me preocupo com meus filhos desde o momento que eles saem de casa. Mas daí a elevar esse nível de preocupação, um nível de pânico, eu não acho necessário, até porque no momento de pânico nós não temos o discernimento suficiente para tomarmos as melhores atitudes, né, as melhores ações. Então eu acho que a senhora deveria continuar se preocupando com o neto da senhora, mas confiando nos órgãos que aqui estão para melhor prestar o serviço ao seu neto. Pois é, já no Instagram tem aí o Passo falando: minha filha não vai mais para a escola, não temos garantia porque os próprios marginais estão dentro da escola. Já diz aqui também a Aline Azevedo. Nas municipais também, em zona rural, eu não entendi o assunto que eu queria adentrar essa pergunta. Mandou: eu sou a mãe que presta atenção em meu filho 24 horas, tem um filho traumatizado com o acidente e a morte da avó. Agora aqui a pergunta do Emerson. O Emerson pergunta: Macaúbas tem 70% da população em zona rural. O que orientar essas escolas distantes? É isso. Como eu lhe falei, hoje nós tivemos essa reunião, inclusive foi até objeto de nossas discussões hoje com os diretores, justamente isso. Como eu falei aqui no início da minha fala, os órgãos de segurança, eles não têm um braço para atender todas essas escolas ao mesmo tempo, instantaneamente. O que é que nós temos que estar fazendo? Principalmente escolas como, por exemplo, Laranjeira, que está a quase 70 quilômetros aqui da sede do município. É esse trabalho de orientação, de observação, de fatores que gerem situações de preocupação comportamental, de pessoas alheias à educação, em volta da educação, notícias. Você leu aí agora há pouco uma fala de uma pessoa falando que na própria escola tem marginal.
é uma acusação séria dessa pessoa. A gente tem que pegar e apurar. Porque se ela tem conhecimento de um fato, de algo à margem da sociedade, dentro da própria escola, tem que ser apurado. Essa pessoa tem que ser imediatamente acionada para que ela explique e faça a devida denúncia correta. É isso que a gente tem que fazer. Se existe algo à margem dos comportamentos sociais, a gente tem que fazer a denúncia, apurar, verificar o que é que está ocorrendo, para que isso não venha a ser um potencial tipo de agressão, né? Então, qual é o trabalho? O trabalho é justamente isso, porque senão o mundo para. Se a gente for parar tudo, deixar de encaminhar nossos filhos para a escola, de a gente poder ir na feira, ir ao supermercado por conta de uma notícia, de algo de criminoso, uma criminalidade, a sociedade vai parar. Vocês não vão poder vir para a FM com medo e criar um pânico, o padre não vai poder rezar a missa, o adolescente não vai poder jogar um futebol com medo de ter uma situação dessa. O que é que a gente tem que ver? Verificar questões de anomalia dentro do ambiente escolar e fora dele, no entorno da escola, identificando essas questões, falar para as autoridades, qual é a autoridade imediata lá na escola, o diretor, o professor, né, um coordenador pedagógico, comunicar o fato a essas pessoas, para que essas pessoas tomem as devidas providências. Então, a principal prevenção que a gente tem que ter é esse trabalho preventivo, de observação, de ver, de potencializar situações que estejam ocorrendo na escola que gerem determinada desconfiança. Então, tem um menino lá, ele está agressivo, ele está sonolento, ele está dizendo que vai matar. Vamos apurar o que está acontecendo, o que foi que houve com aquele menino. Tem alguém lá por fora da escola fazendo alguma baderna, gritando, falando que vai entrar, matar. Tentar procurar saber o que é que está ocorrendo, se é um pai, se é uma mãe, se é alguém externo à escola, o que é que está acontecendo, por que é que essa pessoa está assim. Se a gente não tiver a capacidade de diálogo com essa pessoa, chamar os órgãos de segurança. Então, é esse tipo de trabalho que a gente tem que estar fazendo. Porque, imagine, como é que a polícia vai estar, a corporação, eu estou aqui falando com o Major Lemos, vai estar aqui em Canatiba, vai estar lá em Lagoa Clara, vai estar em Macaubinhas, vai estar no Curral Novo, vai estar na Veredinha, Contenda, ao mesmo tempo. Não tem um efetivo, né, suficiente para fazer esse policiamento aí. Então, como é que deve ser feito isso? O trabalho preventivo, o trabalho de observação dentro das escolas e externo à escola. Quem é que faz esse trabalho? Os profissionais da educação e também pais, alunos, né? A gente ficar atento a qualquer comportamento que foge daquilo que é normal, né? Dentro de uma sociedade. Eu acho que é esse trabalho que a gente deve estar potencializando e fazendo nas escolas. Sim, sim, o pessoal participando muito aqui no Instagram, teve gente falando aqui sobre, né, você acabou de explicar sobre a zona rural, outros falam que a maior meio de segurança para a escola seria cerca elétrica, porque já existem muros, né, e os muros daqui são altos, se você olhar bem nas escolas daqui. Outras aqui já fala sobre, quer ver, falou, barreiras físicas devem ser implementadas nas escolas para maior segurança, câmeras, cerca elétrica, segurança, etc. Vão ser implementadas? Já acaba aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, não foi? É o que eu expliquei. Essas barreiras são de fundamental importância para coibir. Mas eu vejo a escola como um espaço de integração da sociedade. Não são as barreiras físicas que vão evitar eventuais ataques a escolas. Até porque uma das características dessas pessoas são psicopatas e isso não inibe essas pessoas. O trabalho que a gente tem que ter é o trabalho preventivo. Nós já temos várias escolas com esse tipo de barreira, né? Nós temos escolas com câmeras, nós temos escolas com muros, portões. Então, são tipos de barreiras que a gente pode estar vendo e reconstruindo. Mas eu sou adepto à situação de que a gente deve, ao contrário de criar barreiras, romper com os muros e integrar a sociedade e escola. Sociedade e escola é uma coisa só.
né? Porque se a gente for fazer barreira, não existe barreira, como eu falei aqui no início, maior do que a dos bancos. E isso não evita que os bandidos vá até lá e estourem bancos. Não é a barreira física, e sim a conscientização, a formação cidadã que vai realmente transformar a sociedade. Você criar uma barreira física, momentaneamente, pode até trazer uma sensação de segurança momentânea, mas não vai curar a doença social, que a gente muda com o quê? Com a educação. Certo. De fato, onde a gente estiver, a gente nunca vai estar 100% seguro. Seja você sair da sua casa para você ir no supermercado comprar uma balinha doce, você não vai estar seguro. Um cachorro você pode cair, bater a cabeça, morrer. Qualquer coisa que acontece, você está correndo perigo, Estamos sujeitos né? a tudo. A Andréa falou, peça ao secretário uma atenção só no caso de alunos ficarem na escola só com um porteiro na saída. No mais, confio na escola, nos funcionários e não preocupo. Só preocupo criança sozinha, sem a parte. Ela Pode disse repetir? aqui, peça ao secretário uma atenção só no caso de alunos ficarem na escola só com um porteiro na saída. No mais, confio na escola, nos funcionários, não preocupo. Só preocupo com criança sozinha, sem aí a parte que ela fala. Criança sozinha, eu tenho quase certeza que isso não ocorre nas escolas, até porque temos os profissionais qualificados, pessoas comprometidas com o seu fazer pedagógico diário, e a escola tem uma rede de funcionários. Inclusive, nós estamos sendo notificados pelo quantitativo de funcionários na administração pública, que está um excesso de funcionários. O próprio tribunal já nos notificou. Então, temos muito funcionário. O que a gente precisa entender é o seguinte, os horários de funcionamento dessas escolas, né? A gente tem os períodos de funcionamento, que é de 7h30 às 11h30, de 1 às 5h20, no caso de colégio, e 5 às 17 horas, no caso de primário. Nós temos os horários dos pais buscarem seus filhos e do transporte. Está levando essas crianças para as suas residências. Mas, com certeza, se houver, é interessante que essa funcionária entre em contato com o diretor da escola, registre o fato, entre em contato com a gente da secretaria, que nós tomaremos qualquer providência nesse sentido, né? Certo. Aí agora são 2h05. Muito bem, eu estava aqui, desculpa aí, eu botei um pouquinho da trilha, porque eu estava verificando aqui a informação que está circulando e sobre Ibipitanga, tá bom? Sobre isso de Ibipitanga aqui, tem uma mensagem circulando com facas, pistolas, é fake news, tá bom? Não acredite nessas informações. Inclusive, o Major vai até explicar aí, essa fake news está circulando, acho que não é de hoje, essa foto já é antiga. Major, o que falar sobre esse caso que chegou até nós, que a Miriam enviou para a gente aqui? A gente percebe, a gente recebeu desde ontem essas duas fotografias, como uma pessoa ameaçando fazer ataques a... Uma, salvo engano, é a Escola Municipal Lúcia Correia, Castro Alves e uma creche. E a outra é falando que vai ter o maior ataque da Chapada Diamantina. Você percebe que são fotos que já existem na internet. As pessoas estão confundindo, muitas estão dizendo que foi apreendida em Ibipitanga essas armas brancas com essas armas de fogo, um revólver e uma pistola na unidade escolar. Não houve essa apreensão. Essa apreensão é uma apreensão anterior, onde a pessoa pegou a foto, fez uma montagem e está disseminando como se fosse fazer ataques nessa região. Nós estamos trabalhando
para prevenir caso haja algum ataque, mas essas 2 fotos específicas não são fotos de agora, da atualidade. São fotos de apreensões anteriores que ocorreram e que estão sendo utilizadas para disseminar o pânico. Certo, ouviu aí, né? Ouvinte de Biptang, está preocupado com essa situação. É mais uma fake news sendo aí espalhada aí em redes sociais. Inclusive, Felipe, uma das fotos, se você perceber, a arma de fogo nem gatilho tem. É aquela. Em uma das fotos. Você percebe que é uma arma de brinquedo. Sim, uma arma de Foi um brinquedo. simulacro, na verdade, que nós chamamos de simulacro, né? Que foi apreendido. Pois é, então, cuidado. O pessoal já está aí preocupado em ter esses marginais pegando tempo para criar fake news. E eu espero, de fato, que Deus possa abençoar a polícia e o setor de inteligência, que possa achar essa pessoa que está fazendo isso aqui, ainda mais em nossa região. Divulgando essas fake news na nossa região. É alguém da região. Porque ele está colocando o nome da nossa cidade, então é alguém aqui da região que está fazendo isso. A gente trabalha com essa hipótese. Pois é. Mas também com que não seja daqui, seja pessoas De fora. de regiões próximas. Você pode ser da região de Ceabra, da própria região de Vitória da Conquista, entendeu? A gente não tem essa certeza, porque foi disseminado aqui na região com cidades daqui, mas tem mesmas fotos sendo disseminadas em outros locais. Eu já vi essa mesma foto sendo disseminada como ataques a Paratinga, Bom Jesus da Lapa e Serra do Ramalho. Como já vi também disseminando para ataque na região de Barreiras e sendo utilizada a mesma fotografia. Certo. Só para a gente finalizar, Rei e Major, deixa eu fazer até um resumo, que são muitas perguntas. Eu captei aqui algumas aqui na minha mente, eu vou fazer logo um resumo aqui do que o povo está comentando mais. Um está falando aqui muito da zona rural, que a zona rural precisa ter mais a segurança. Como fica a questão da zona rural, de fato, e situações de segurança? São escolas afastadas, se preocupam com isso. E, claro, acabamos de ver aqui um detalhe sobre fake news. Isso daqui é para causar pânico, por exemplo, essa de agora. Eu inclusive, antes de eu perguntar ao Major, já desconfiei que eu tinha visto aquela imagem das armas ali em outra matéria que eu trouxe a notícia aqui. Aí o que você pode falar em relação a isso? A questão da zona rural é como a gente falou, né? São comunidades distantes da sede. Se não me engano, eu acho que tem uma corporação ainda no açude. Não, né, Major? Não. Fixa no açude. Fixa não. Então, a sede da 4ª Companhia é aqui na sede de Macaúbas, na cidade, né? E a gente, como a gente falou aqui, tem muita escola na zona rural, distante da sede. Em caso de alguma ocorrência, essa locomoção dos órgãos de segurança, certamente ela demora, porque tem comunidades muito distantes, mas é como eu falei no início da minha fala. A principal medida de segurança nessas unidades escolares é a gente fazer o trabalho de conscientização e prevenção. Atento sempre às eventuais ocorrências de anomalia dentro daquilo que é comum estar acontecendo nas comunidades. Então, as famílias, os pais, os professores, a gente está atento para qualquer situação que foge da normalidade. Vi um suspeito, algo diferente, alguém que não é da região, procure saber o que é, informe aos órgãos de segurança, informe à Secretaria de Educação, informe ao dirigente escolar da comunidade. Existe um problema de violência de algum aluno, de alguma situação na escola, informe para os órgãos competentes, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho educativo. Eu acho que, imediatamente, o principal trabalho esse é o foco, de fazer o trabalho preventivo, né? O trabalho preventivo para que a gente minimize essas potencialidades de ocorrer uma eventual situação de emergência. Então, esse é a principal orientação. Caso haja uma questão aí, o expert aqui é o Major, mas a gente está desenvolvendo, eu até hoje disponibilizei para os diretores uma portaria orientativa de medidas de segurança desenvolvida pela Secretaria de Goiás, e a partir dessas medidas a gente vai construir um protocolo de segurança na escola. Qual é a orientação? As escolas estarem fechadas, a gente sabe que tem escolas
que a gente chama de isolada, que é vinculada a outras escolas, que é só o predinho escolar, a gente orienta que a porta dessa escola esteja fechada. No caso de escolas onde tenha direção na zona rural, esse diretor ele não permita a entrada de pessoas estranhas à escola, só mediante ao seu anúncio, orientar os pais quando for pedir para alguém pegar, comunicar antes o diretor da escola, né? E manter esse diálogo, escola, comunidade, havendo qualquer situação, comunicar aos órgãos competentes imediatamente para que as medidas sejam tomadas, né? Certo. 2h14, aí inclusive já até passou um pouco aí do horário, vamos aí também finalizar a nossa programação. Major Lemos, agradeço demais aí o tempo de vocês, até a gente se alongou aqui, porque é um assunto que está deixando muita gente com medo aí, espero que algumas coisas tenham sido aí esclarecidas. Obrigado de verdade, tá bom? Nós é quem agradecemos a Macaúbas FM pelo espaço aberto, esse espaço de orientação, de diálogo com a comunidade, sem fake news, né? A gente está aqui realmente passando os fatos, o que realmente ocorreu. Mais uma vez, levar a toda a comunidade macaubense a tranquilidade de que os órgãos estão atentos a essa situação, as medidas estão sendo tomadas. A gente pede a conscientização das famílias na questão do pânico. A gente tem que estar preocupado, tem que estar atento realmente, mas não gerar uma questão de pânico. Então a gente agradece a Macaúbas FM pelo espaço, a você, a Ana, né, pelo espaço aberto, esse espaço que leva esse bate-papo aos ouvintes de Macaúbas e região. A gente fica muito agradecido por esse momento aqui. Nós que agradecemos, Felipe, Ana, que, bem como disse o nosso secretário aqui, João Luiz, tentar orientar, né, esse espaço para que nós tentemos orientar ao máximo a população, e nós nos mostramos sempre à disposição de qualquer cidadão daqui de Macaúbas, de região. Nós estamos de portas abertas. Qualquer orientação, qualquer dúvida, no momento que for, vocês podem nos contactar. A Polícia Militar, ela trabalha de forma diuturna, nós não paramos o nosso serviço. Nós estamos sempre aqui para bem servir a população, como servidores públicos que nós somos. Então, nós só temos a agradecer o espaço de vocês.